Bom, vou mostrar para vocês aqui o novo processo de revisão barra reajuste de pedido. Então o processo continua aqui no menu pedidos, revisar, reajustar preço unitário. Aí essa primeira parte continua igual. A gente vai selecionar um pedido e fazer a revisão desse pedido. Então vou pegar aqui o pedido 5 para fazer essa revisão. O sistema carregou o pedido e aqui estão os itens do nosso pedido. Aqui em cima existe um botãozinho destratar, reajustar pedido. Esse botão antes permitia você apenas destratar um item, que seria o item selecionado, ou todo o pedido. Agora, se eu clicar nesse botão, ele aparece as duas opções, distrato e reajuste de pedido. Então no distrato, o que eu preciso fazer? Eu preciso escolher os itens que eu quero distratar. Eu posso escolher qualquer um deles ou todos eles, né? Isso eu não conseguia antes, ou era um ou era todos. Agora eu posso fazer uma seleção. E aí o processo de distratar é o mesmo processo de antes. O processo novo é esse aqui, o de reajustar o preço. Então o que acontece aqui quando eu for reajustar um preço? Mesma coisa, eu escolho os itens que eu quero reajustar. Aí eu tenho aqui o preço unitário e o preço por e o percentual aqui de reajuste. Eu posso reajustar por porcentagem, né, e ele vai calcular o novo preço unitário, ou eu posso ajustar diretamente no preço e ele calcula para mim o reajuste. Então aqui, se eu voltar para 0, eu tenho o preço original. Se eu colocar o preço aqui, ele calcula para a minha porcentagem. Eu posso reajustar para baixo também, o que é mais difícil, mas pode acontecer. Tá? Então vamos colocar aqui esse reajuste de 5% e esse de 20%. Tá? Conforme a gente faz o reajuste, ele automaticamente grava uma observação de quando eu estou reajustando o preço, de quanto para quanto e qual que foi o percentual de reajuste. Tá? Essa observação eu posso editar se eu quiser. E aí, quando eu der um OK, o que ele vai fazer? Ele vai distratar aqueles pedidos que eu mandei reajustar o preço, ou seja, ele vai deixar a quantidade dele zerada, mas nunca menor do que a quantidade medida. Então, se ele já foi medido, ele vai lá e deixa a quantidade igual à quantidade medida. E ele já abre outros itens aqui, com a mesma alocação dos itens originais e com um novo preço unitário. Esses itens aqui são itens normais, então eu poderia vir aqui e realocá-lo ou aumentar a quantidade dele em algum local que eu quisesse. Tá? Bom, feito isso, ele vai gerar uma requisição de revisão, que é a mesma requisição que a gente já conhece. Ele gerou a requisição 52 e a requisição 52 tem uma coisa diferente apenas. Ela é uma requisição de revisão de pedido, então a gente consegue ver o que aconteceu de uma revisão para outra, mas ela vai gravar aqui o seguinte. Vamos aumentar um pouquinho essa requisição aqui. Ela vai gravar o seguinte. Nos itens que a gente mexeu aqui, ó, argamassa pré-misturada, eu estou aumentando o preço dela aqui. Por quê? Eu tinha aqui, ela não existia antes, né? Mas ela estava aqui, ela era essa argamassa aqui. Ela tinha um preço de 5 e está com um preço de 5,25. E aqui, ó, ele automaticamente colocou para a gente uma observação do reajuste, aquela mesma observação que estava na tela. Tá? Então esse pedido aqui essa requisição vai ser aprovada e vai gerar o pedido 5 revisão 1. Vamos gerar o pedido 5 revisão 1 para ver o que acontece. Então eu aprovei lá o pedido e agora aqui eu tenho o pedido 5 revisão, vamos ver que revisão que está, revisão 1 aqui. Aí a diferença aqui é o seguinte: quando eu imprimir esse pedido com alocação,
tá? O que vai aparecer aqui? Embaixo de cada item eu vou ter o histórico dos reajustes daquele item. Tá? Ele não mistura com observação nada, é uma observação a mais, que só aparece se eu colocar o pedido para imprimir com alocação. Mas é uma forma da gente conseguir rastrear aqui como que foi alterado esse preço e quando ele foi reajustado. Tá ok?